Então, eu vou iniciar com esse poema, como eu disse, não é tão curto. É uma história. No alpendre da casa de um antigo sítio, onde morei por longo tempo, longos trabalhos, todas as manhãs eu vinha ver o dia, que sobre as cajazeiras longe amanhecia. Ao lado, ao alto, permaneciam, entrehavia, 2 morros de matas virgens, coroados. Na abertura desses montes, sempre aparecia, na mesma posição, na mesma hora matutina, uma nuvem cor de cinza e leve bruma, com fimbrias e vestígios cor de ouro. Uma nuvem ficava entre os 2 capões do mato, por alguns quantos de tempos, por alguns modos de sombras temporais. Uma vez tive a impressão que ela me acenava, me fazia, e tanto me fazia, em mímica, sinais, gestos de fuga, de fraga, de fronde e curso d'água, símbolos de uma linguagem nova, quase toda indecidível. Não compreendi, a princípio, aquilo, o que nela significava. Mas senti que eram gestos, e gestos são palavras. Da formalização dos gestos da natureza, pode nascer sempre uma linguagem. Resolvi subir o morro pela beira do córrego, plantado de jaqueiras novinhas, e fui caminhando até junto da abertura das matas, onde a formosa nuvem de cinza e ouro me aguardava. Perto cheguei. Como numa só voz, os gestos se fundiram. A mim aderiram, a mim se ajustaram, a mim se adivinharam. E, enfim, disseram em voz nevoenta: estou cansada de ser um voo viúvo de uma asa. Desejava ter comigo a asa, uma asa que fugisse, que batesse, que vibrasse no ar com um som. E eu lhe disse: por que apenas uma asa? Podias ter ser um ramo de flores, um ramo de folhas verdes e sobreverdes, ramo de uma árvore das mais belas desta mata. E ela: ah, quem me vestir de amarelo nos dias de pau d'arco, me vestir de roxas sucupiras nos momentos dos ares tristes, quem me dera. Voltei a dizer-lhe: e por que não um animal? Um animal que exprimisse os atos da asa, ou mesmo qualquer um outro do teu agrado. Ela: sim, seria bom. Gostaria de ser uma garça, que é só e toda uma asa, mas poderia ser uma ovelha, pastando o dia todo nos deslizes das colinas, ou uma novilha já no momento da necessidade, do amor. Podia ser uma novilha amorosa. De súbito me veio a pergunta: e uma mulher? Nunca pensaste em ser uma mulher? Senti que a nuvem, toda em gestos de fraga e curso d'água, me transmitiu uma expressão de espanto, uma expressão de extrema o quê? Perdi o contato com a linha dos seus gestos, mas voltei a compreender logo em seguida. Falou depois de algum tempo. Pensei, sim, pensei muitas vezes, mas por fim de tudo pensando, concluí que mais valeria possuir de novo a asa. Mulher deste meu voo, no meu pensamento, ser árvore, ser ovelha ou ser mulher, que valem
Todos morreram, todas se perderam, todas me esqueceram. A nuvem se refere a uma anteépoca mais remota e profunda da sua origem. Com essas palavras, começou a se esconder por detrás do morro, sem mesmo gesto de despedido. Nuvem de ouro e cinza, se fosses mulher, eu te chamaria Carolina. Carolina, se chamaram minha mãe e minha irmã. Ambas há muito faleceram. Mas eu, em ti, saudaria todas as manhãs. Com as minhas últimas palavras, a nuvem, levada pelo vento, já se ocultara. Como em outros dias, por detrás da mata, descia o corvo pela sua margem de gramíneas, ao longo das jaqueiras novinhas, voltei a casa, e dessa conversa, e mais de tudo, esqueci. Tarde da noite daquele dia, um vento forte, um sopro, uma chuva contínua e prolongada passaram sobre o telhado. As bátegas bateram sobre as telhas como dedos no teclado. O vento soando entre as ripas e os caibros, como o ar nos tubos de um órgão, era uma chuva noturna como muitas outras, e a sua música banal. Cantava no silêncio dos ares campesinos. Desperto, escutei toda a sua sinfonia. Notei, porém, que acompanhando o som da chuva havia qualquer coisa de choro e pranto, malogrado. De inundado rumor de mágoa se envolvia, em vento e chuva a casa toda, como se fosse objeto de sonho de magia. Pelos ares da noite alguém chorava. Enfim passou a forte chuva, num adeus de aguaceiro, e o silêncio voltou muito limpo e lavado. Passou. Tudo tornou ao sossego campestre. Dormi até o fim da noite. Na manhã seguinte, como sempre, ao alpendre, saí para ver o dia, que sobre as cajazeiras longe amanhecia. Ao lado, ao alto, entre morros, tudo era vazio. A nuvem cinza e ouro aquele dia amanhecia. Ao lado, ao alto, entre morros, tudo era vazio. A nuvem cinza e ouro aquele dia não aparecera entre os capões do mato. Não, 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 não. Em todas as manhãs seguintes, sucessivas, nunca não surgiu. Surgiu nunca, jamais. Com gesto de fuga e longo voo, gesto de fraga, de fronde e curso d'água. Boa tarde a todos. Espero que essa poesia, eu sempre me emociono, porque fala da morte, né? Fala do vazio, né? Das reflexões. Cada um, né, sinta e pense sobre isso. Eu leio sempre essa poesia e cada vez eu sinto alguma coisa diferente. Bom, gente, hoje eu vou passar a vocês a aula sobre zooplâncton, né? E o que acontece que eu não sei se vocês conseguiram fazer a tarefa anterior, tá? Eu espero que sim, mas dessa vez vocês vão trabalhar com um conceito ecológico que eu não vou passar a vocês aqui agora, porque isso faz parte de conteúdo da ecologia, tá? Que são as diversidades alfa e beta. Então,
eu inseri, também vai ser feito em grupo, tá? E eu inseri 2 artigos que vocês vão ler, né? Tem a dinâmica de como eu vou exigir de vocês essa tarefa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que fala como que vocês vão trabalhar isso, tá? Então, a base são esses 2 artigos que eu deixei para vocês lerem e as questões e as informações decorrentes desses 2 artigos. Então, o exercício está lá traduzido de uma forma bem criteriosa. E se vocês tiverem alguma dificuldade, se vocês têm a Tayane para fazer perguntas, então é importante vocês entrarem em contato com ela, tá? Bom, a aula de hoje é sobre zooplâncton, mas eu vou falar também um pouco de fitoplâncton, e é referente da teoria, tá, sobre os principais grupos do zooplâncton e também alguns do fitoplâncton, e baseado em resultados que o meu grupo de pesquisa obteve durante vários anos que a gente trabalhou no Lago Paranoá, tá? Então, quem quiser fazer perguntas durante a aula, por favor, fala por voz, porque eu sempre amplio a transparência para eu poder fazer a leitura de uma forma mais fácil, tá? Então, eu não estou vendo mais vocês aí escrevendo. Então, a palavra plâncton, se não me engano, eu já falei sobre isso, é uma forma de vida, tá? Então, plâncton é comunidade tanto de vegetais, tanto plantas e macroscópicas, como também vegetais microscópicos e animais, adaptados à suspensão no mar e na água doce, que está sujeita a movimentos passivos pelo vento ou correntes. Então, quer dizer que o zooplâncton, né, o plâncton em si, ele é uma comunidade que não consegue transpor a correnteza, ele é levado pela correnteza. Ele tem os movimentos próprios, né, tanto lateralmente como também subindo e descendo a profundidade de um lago, por exemplo, mas com uma correnteza, ele é levado pela correnteza. É diferente de peixes, por exemplo, que os peixes conseguem transpor a correnteza, inclusive para a reprodução de peixes que vivem em ambientes lóticos, como rios e córregos, eles, né, o rio para desovar lá em cima, acima de onde ele estava, né? Então, ele consegue transpor a correnteza. Então, no caso de peixes, é uma comunidade que chama nécton, tá? Nécton. Bom, então, o plâncton é uma comunidade que não consegue transpor a correnteza. Tem os seus movimentos, mas ele vai pela corrente. Ele é levado pela correnteza. No caso do fitoplâncton, que são as microalgas, eu vou apresentar a vocês alguns grupos. Vocês percebam, né, que as algas planctônicas, que a gente chama de fitoplâncton, é bem diversificado. Então, há algas aqui que elas são coloniais, como vocês veem aqui,
esse grupo de Cosmarium, né? Aqui vocês veem uma alga colonial cianobactéria chamada microcistes. Aí temos as filamentosas, como esta aqui, que ela chama-se cilindrospermopsis, tá? Também, tanto a microcistes como a cilindro, elas habitam o Lago Paranoá. Agora, não tanto quanto antes, mas a cilindrospermopsis dominou o Lago Paranoá por muito tempo, quando o lago estava bastante eutrofizado. Existem outras espécies que vivem mais associadas ao sedimento, como aqui uma aulacoseira, que é uma diatomácea, filamentosa nesse caso, e uma outra diatomácea aqui, umas duas espécies de diatomácea, que são as penales, porque é de forma de pena, né? Então, as suas extremidades são mais afiladas e aí formam como se fosse realmente uma pena. E aqui há uma outra alga chamada Botryococcus, que ela produz um tipo de óleo, por isso que quando está em número elevado, a água pode ficar dessa cor, meio alaranjada, pelo óleo produzido por ela. Aqui temos outras espécies, tá? Quanto mais firulas, como acontece com essas, que são, em sua grande maioria, chamada de... São algas verdes. Não, eu esqueci o nome. Mas aí vocês veem aqui o grupo, elas têm essas ornamentações. Quanto mais tem essas firulas, essas ornamentações, mais elas são indicadoras de qualidade de água boa, tá? Então, elas dominam ambientes mais limpos, tanto ambientes de correnteza, como também de lagos, tá? Aqui é uma Cosmarium, aqui uma outra, que está até se dividindo, essa aqui também está meio que se dividindo, né? Acho que esse aqui é um Staurastrum, ou Stauradesmus. Essa aqui é Cosmarium. Então, as algas, elas têm essa diversidade bem grande, né, em termos de formas, forma reprodutiva, se é colonial, se é filamentosa, se é unicelular, ou então com duas semicélulas ou hemicélulas, né? E aí temos o chamado de microinvertebrados aquáticos, que é o zooplâncton, grande parte é zooplâncton, mas existe também os que são adaptados no fundo, né? Ou então ficam embaixo de macrófitos, por exemplo, né? Aqui você tem grupos de microcrustáceos, então eles são crustáceos pequenos, mas como eles são 100% aquáticos, algumas estruturas dos crustáceos ou são ausentes ou não desenvolvidas, né? Porque já estão adaptados a ficar na água, porque existem os crustáceos que são os terrestres que podem estar na água, mas eles se afogam se ficar na água, como caranguejo, siri, né? Então, eles têm uma adaptação de ficar num buraquinho dele, a água chega, mas eles têm uma outra saída, que ele fica na lateral e a água vem, passa, e aí depois que eles saem pelo tubo que a água passou, né? E se ele ficar na água, eles morrem, né?
E existe o crio, por exemplo, que é um crustáceo marinho, que aí ele é 100% aquático, né? E os de água doce, que tem esses 3 grupos principais. Os copépodas, que são microcrustáceos, os cladóceros, que são também microcrustáceos, né? E os rotíferos, que é um filo atualmente, mas antigamente ele estava lá no grupo geral de asquiomites, né? Que depois cada grupo virou um filo, certo? Então, o que acontece no caso do zooplâncton, que ele tem adaptações à vida em suspensão, já que o plâncton ele vive em suspensão na água, né? Então, ele tem uma diminuição do tamanho relativamente em relação aos outros grupos, aumento de fluidos corpóreos menos densos que a água e exclusão ativa de íons pesados, tá? Então, isso acontece em grande parte das espécies, né? A presença de mucilagem, que faz com que ele consiga flutuar melhor, isso acontece também com o fitoplâncton, tá? As algas coloniais geralmente são envolvidas com mucilagem. Então, aqui nos rotíferos, por exemplo, você tem uma mucilagem que praticamente envolve grande parte do corpo dele. A presença de cílios, patas para natação, como esse copépoda, que facilita, né, a flutuação dele, ficar em suspensão na água. E algumas expansões da superfície, setas, espinhos, antenas, palpos, protuberâncias, para retardar o afundamento. Neste caso, é uma das funções, porque muitos pesquisadores atentam que essas protuberâncias elas também podem evitar a predação, já que a boca de um peixe, a hora que abre, tendo espinhos, protuberâncias, né? Coisas assim, dificulta a entrada do organismo, tá? Então, muitas vezes, essas expansões também, ela diminui a ação da predação, é uma forma de adaptação, né? Contra a predação. O zooplâncton, né, é um termo genérico que é o grupo de diferentes animais com categorias sistemáticas também diferentes, com habitat na coluna d'água. Então, há micro-organismos, animais, que vivem no sedimento ou associados ao sedimento, mas aí compõem uma outra categoria, que eu vou falar em outra aula, que é a comunidade bentônica, tá? Consumidores primários e secundários, em sua essência, então eles tanto consomem as algas, como consomem outros animais. Então, eles são importantes no elo da cadeia trófica, na transmissão de energia e biomassa, já que eles, em grande maioria, compõem a interface entre os produtores primários, que são o fitoplâncton, por exemplo, e os consumidores secundários, que são os peixes. Então, o zooplâncton fica nessa interface. Há uma baixa diversidade, ou seja, menor número de espécies comparado ao marinho. Porque, por exemplo, marinho, medusa é plâncton, porque medusa não consegue transportar correnteza, né? Então, tem vários organismos marinhos que são compostos, compõem o zooplâncton, né? No caso do zooplâncton de água doce, nós temos os protozoários, rotíferos, microcrustáceos, como cladócera e copépoda.
Existe uma classificação pelo tamanho. Então, vocês têm o microzooplâncton, que vai de 20 a 200 micras, como aqui, ó, uma arcela, que é um protozoário, né? Ou um rotífero. Mesozooplâncton, que é de 0,2 a 20 milímetros, e o macrozooplâncton, de 20 a 200 milímetros. No caso do zooplâncton de água doce, não há esse macrozooplâncton, tá? Só no zooplâncton de água marinha. Principais grupos do zooplâncton. Então, a gente tem o mesozooplâncton, que é composto por copépoda, como esse macho de ciclopóida, tá? E aqui nós temos um cladócero, já está ovado, né? Ó, tá vendo? Uma fêmea ovada. Tem 2 ovinhos se desenvolvendo, e aqui chama-se Cerodáfno. Então, é maior do que 500 micrômetros, né? Então, nesse caso, é o mesozooplâncton. E o microzooplâncton é menor que isso, né? Menor que 500 micrômetros. Por exemplo, um rotífera e um protozoário. No caso dos protozoários, são os menorzinhos, né? Eles estão dominando mais ambientes de água doce de correnteza, rios, córregos, tá? E na parte do zooplâncton de água doce, você tem, mas tem que fazer uma coleta diferenciada para você obter uma densidade e quantificar de uma forma adequada. Você não pode coletar junto com o zooplâncton maior, tá? No caso dos protozoários, eles são, em sua grande maioria, heterotróficos, tá? Podem, ou seja, acredito que não tem autotrófico, podem representar um importante componente da densidade, porque eles podem ter uma biomassa bem pequena, bem baixa, devido ao tamanho dele, mas em termos de número pode ser expressivo, né? Há poucos estudos pelas dificuldades metodológicas. É que nem eu disse a vocês, se vocês coletarem junto com o zooplâncton e fixar com formol, o próprio formol, que o formaldeído é um ácido, pode corroer a carapaça desses protozoários e você ter dificuldade em identificar. Eles podem meio que se perder, né? Em termos de volume e de forma dos indivíduos. O hábito alimentar podem ser bacteriófagos, detritívoros e mesmo herbívoros. Então, eles têm uma alimentação bem diversificada. Grande parte são predados pelo zooplâncton, já que eles são pequenininhos, né? Então, realmente, uma boa parte do zooplâncton pode se alimentar deles. Grande parte dos grupos de protozoários de sistemas lênticos, que são as águas paradas, como lagos, represas, os ciliados estão em sua grande maioria. E há uma predominância dos testáceos em ambientes de correnteza, que são sistemas lóticos. Aqui temos alguns protozoários, né? Eu não sei exatamente os nominhos deles. Acho que aqui uma vorticela, se não me engano, né? Então, você tem essa diversidade de tamanho e de forma. O outro grupo, né, que a gente observa bastante no zooplâncton de água doce, é o rotífera,
que ele é um grupo bem antigo, então ele tem algumas características de grupo antigo, por exemplo, o número de células dos indivíduos da mesma espécie é sempre o mesmo, então quem já sabe ou conhece o nome da espécie pode fazer confirmação só contando o número de células do indivíduo adulto, tá? Outra característica também antiga que ele permanece com ele, né? É o lance dele, ele pode secar, ficar desidratado e aderir a alguma superfície de algum corpo, de algum animal, por exemplo, e ser levado para outros lugares, e depois, a hora que vive alguma água, ele consegue voltar a viver, né? É como se fosse um cisto, né? Mas ele é um indivíduo que fica assim, tá? Então, há toda uma prerrogativa de ser mais antigo, tá? dos indivíduos, né? Dos grupos de zooplâncton. Então, é uma coisa bem interessante a dizer. Então, muitas espécies são cosmopolitas. E como teve no início, o pessoal visualizou no microscópio esses animais, né? Cada local deu um nome diferente para a mesma espécie. Então, foi uma dificuldade histórica, né, do pessoal depois verificar das sinonímias, né, de nomes diferentes dados à mesma espécie. Então, isso foi realmente um trabalho bem grande, né, naquele momento e até hoje, né, gente? A gente tem nomes que você tem livros, por exemplo, da América do Norte ou mesmo da Europa, que você tem que olhar, mas verificar a biogeografia daquela espécie, porque muitas vezes tem todas as características visíveis, né? E você, como não é especialista, então você acha que aquela espécie, aí quando você manda para um especialista, o cara fala assim: essa espécie não vive no Brasil, essa espécie só vive nos Estados Unidos. Não tem como, a gente não, né, não houve essa migração, essas coisas assim. Então, assim, é complicado isso, tá? Então, o rotífero aconteceu isso. Ele tem, então, uma capacidade de dispersão grande, por isso que eles são cosmopolitas, né? E, por exemplo, esse lance que eu te falei, né? Ovos presos a aves aquáticas, tempestades, ventos, peixes, então eles são levados. E aí, aonde ele chega, ele se adapta, tá? Existe vários, são predadores. Então, quem é predador, ele tem esse mástax, que é uma câmara trituradora de alimentação, que é quitinose, então ela é para identificar a espécie. Então, tem fica mais ou menos assim, né, dentro do corpo, e fica assim, né, mexendo, né, e aí ela vai triturando o material que ele vai ingerindo, tá? E dependendo da forma desse mástice, você pode confirmar ou fazer identificação de uma espécie. Existe a corona, que é a coroa ciliar, que está na cabeça dele, na parte anterior, né, aqui em cima, que facilita tanto capturar, trazer o alimento que está suspenso para ele se alimentar, como também na locomoção, né? Por isso que vem o nome de rotífera, que é rotatória, por causa desse movimento
da coroa ciliar, tá? Existe essa constância do número de células, regeneração reduzida. Então, isso é uma coisa bem antiga, mas que facilita na hora de identificação, né? São dioicos, ou seja, existe um macho e a fêmea, mas dificilmente você visualiza o macho, tá? São raros, né? E geralmente há ovos amíticos, tá? Que aí você tem fêmeas produzindo ovos, sem a reprodução ativa, né? E os míticos são os haploides que podem formar cistos, tá? Então, existe essas duas formas de reprodução, mas a grande maioria é reprodução que não tem o macho, né? Aqui nós temos algumas formas. Vocês veem que temos a carapaça quitinosa, que muitas vezes ela a gente consegue identificar por ela, já que é a única coisa que sobra do corpo, né? A parte mole se dissolve com a morte do organismo, tá? Aqui você tem uma contração, né, da parte do pedúnculo, que geralmente o pedúnculo ele fica esticado quando está vivo, e a hora que você fixa o material, ele fica contraído, dificulta a identificação da espécie. E aí você vê, né, com espinhos, setas, e cada um tem o seu nome, né, e a sua forma, né? Aqui é um braquionos, uma queratela, né, e assim por diante. Você vê que essa queratela aqui tem 2 espinhos, essa aqui só tem um, terminal, e aí você tem... O problema dos rotíferos é que tem a ciclomorfose, que isso também acontece com o cladócero, tá? A ciclomorfose é que essa espécie que está com 2 espinhos aqui, por exemplo, ela pode estar sem espinhos, mas é a mesma espécie. Então depende do ambiente, se está mais tranquilo, se não tem muita competição, se não tem muita predação, aí fica sem espinhos. Aí quando está com alguma coisa, fica com espinhos, tá? Mas independente da razão, há uma ciclomorfose. No início, o pessoal achava que eram espécies diferentes. Depois verificaram que não. E isso acontece também com os cladóceros. Isso dificulta também a identificação das espécies. Então, no caso do rotífera, ele tem um hábito alimentar também bem diversificado, né? São onívoros, come tanto predador como filtrador, né? Detritívoros, carnívoros, inclusive canibais. Um come o outro, gente. Tá? Se você deixar dentro do experimento a fêmea junto com os filhotinhos que nasceram naquele dia, ela papa tudo. No dia seguinte, você só vê a bichinha gordinha lá sozinha, né? Os filhotinhos já foram pro saco. Tá? A ciclomorfose, como eu falei, né? Que pode estar veiculada à predação, a uma forma de evitar a predação, maior contribuição para a densidade total, da mesma forma que os protozoários que eu falei antes, né, eles são pequenininhos, mas podem estar em grande número. Os rotíferos também, eles são menorzinhos do que os microcrustáceos, mas eles podem estar em grande número. E o ciclo de vida deles é curto, é de 1 a 3 dias no máximo, tá? De ovo a ovo, tá bom? Bom,
Outro grupo é o Cladócera, que é o microcrustáceo. Então, ele tem algumas características morfológicas, né? E também características de vida de um crustáceo, como seria caranguejo, por exemplo, né? Então, vamos ver. Eles têm vários apêndices, de 5 a 6 pares de patas, com 2 pares de antenas, captura de alimento e olho composto. Aqui tem, ó, tá vendo? Aquele olho composto. Esse olho composto não é para enxergar, eles não enxergam. É fotossensorial, tá? Então, é pela luz que ele é direcionado. E você vê que o Cladócera planctônico, ele geralmente é transparente para evitar predação. Então, ele não fica muito visível, né? Locomoção por saltos, geralmente o planctônico. O ciclo de vida é um pouco maior do que o dos rotíferos, então aqui é de 1 a 4 semanas, tá? De ovo a ovo. Também, como os rotíferos, a partenogenia é a reprodução mais comum, mas aparece um macho também, que é raro, como os rotíferos, tá? Então, a reprodução é sexuada e partenogenética. Olha aqui, esse aqui é um macho. Ele é bem feinho, sabe, gente? E tem algumas estruturas que ele não tem, tá? São ausentes ou que não estão, ou não funcionais. E esse aqui é um feto, tá? Que estava dentro do corpo da mãe. Da mesma forma que os rotíferos, que eu falei antes, tá? Os cadóceros, os indivíduos que nascem da mãe, nascem como miniaturas do adulto, tá bom? Então, se você vê algum feto meio que mergulhado na água, é que ele já está morto, tá? Por algum motivo, a fêmea soltou o feto, por questão de sobrevivência, porque você carrega ovos, você fica mais pesado. Se ela teve que fazer alguma fuga ou se proteger de alguma outra coisa, ela solta os ovos, solta os fetos e vai embora, né? É uma questão de sobrevivência, tá? Então, ele não sobrevive fora do corpo. É a mesma coisa que acontece com os rotíferos, tá bom? Não há forma larval, nem cladócera, nem rotífera. Os indivíduos nascem como iguaizinhos miniaturas do indivíduo adulto. Aqui é uma forma mais de várias espécies. Como vocês veem, o cladócera tem uma forma esférica, tem uma homogeneidade maior da forma e estrutura se for comparado com o rotífero, né? Então, aqui você vê um olho composto, né? O rosto, que é a cabecinha assim, com um espinho aqui, né? Aqui, ó. Proeminente. Atrás tem os ovos, ela carrega nas costas. A parte da frente são as patinhas para trazer os alimentos e facilitar a locomoção. Então, são características mais semelhantes entre as espécies, como vocês veem aqui, né? Da mesma forma que o rotíferos, a cadócera também tem ciclomorfose, tá? Então, por exemplo, essa espécie aqui você pode ver espinho na cabeça, como não espinho na cabeça, tá? Então, pode ser a mesma espécie, mas com forma diferente. Aqui nós temos, então, como os rotíferos. Os cladóceros têm a ciclomorfose, hábito alimentar. Grande maioria são filtradores e detritívoros, tá?
E é muito raro. Tem espécie carnívora, mas é bem raro, tá? E aí, de filtradores e detectíveis, vai depender o quê? Do tamanho da partícula, porque como eles, eles levam para o orifício oral, que é pequeno, então o que acontece? É o que cabe dentro da boquinha dele, né? E aí é uma maior contribuição da biomassa, já que eles são maiores, eles podem chegar a 3 milímetros, por exemplo. Tá? Aqui é uma Cerodáfila, cornuta, essa aqui. Né? E aqui é a forma Rigaldi. Então você vê ó, a cornuta com corno e a cornuta sem corno. Então a sem corno existe cornuta, Rigaldi. A sem corno é a forma Rigaldi. E a outra que tem corninho aqui, ó, é cornuta. Né? E a Daphne Gesserit também, ó. Aqui você tem o con, tem um que tem um coninho, né, para cima, e o outro é mais redondinho, a cabeça mais redonda. É a mesma espécie, tá bom? Então isso é bem comum acontecer. E o último grupo de zooplâncton é o que chama de copépoda. Também é um microcrustáceo, como o Cadócera, só que ele tem tanto formas como características mais próximas aos crustáceos terrestres, né? Vocês veem um siri, caranguejo, assim por diante, né? Vocês veem que o corpinho dele, aqui nós temos uma fêmea, olha, são 2 sacos ovígeros no final do corpo, tá? Então, vocês têm aqui cabeça, tórax e abdômen, são 3 partes do corpo. Existe a forma mais planctônica, são os calanoides, que eu vou passar depois. O ciclopode, que é esse aqui, tá? Ele é uma forma de uma gota, né? Ele faz aqui, afunila o final do corpo. E a reprodução é exclusivamente sexuada. Então, aqui você tem o macho e a fêmea. E você tem a forma larval, que são as larvas. E você tem a fase juvenil, que são jovenzinhos. Aqui você tem um final de uma larva, que chama-se náuprio, tá? E o jovenzinho parece o adulto, só que ele não está maduro. E aí você tem as mudas, né? Então tem de 5 a 6 fases dessa fase larval, que são os náuplios, e de 5 a 6 fases do jovenzinho até o adulto, tá? E depende da temperatura e também da espécie, tá bom, gente? Aqui nós temos o quê? Um calanoida, é uma fêmea ovada, tem só, no caso do calanoida, só um saco ovígero no final do corpo. Você vê que, como ele é essencialmente planctônico, ele tem de ser transparente para evitar predação, essas coisas outras, né? Aqui você tem um ciclopode macho, que o macho ele é assim, ó. Né? Tipo, eu sou macho. Por que ele faz isso, gente? Para agarrar a fêmea. Você imagina a reprodução sexuada dentro da água que se move, é o samba do crioulo doido, né? Então, para que o macho... E a fertilização é externa, mais essa, né? Então, o macho ele tem que meio que agarrar a fêmea para que aquele balanço, né, da água não diminui a fertilidade, né? Então, assim,
é uma dificuldade tremenda. Então, os machos, eles têm artefatos, estruturas especiais para segurar a fêmea. No caso do ciclopóide, ele tem a segunda par de antenas assim, né? Que aí ele segura a fêmea. E no caso do calanoide, aqui você tem a quinta pata do macho, que é modificada, tem um gancho assim também para se enganchar na fêmea. Mas tem que saber valer, senão a coisa pega. Aqui nessa outra última foto, nós estamos vendo uma fêmea de ciclopóide ovada, né? Aqui em cima, o náuplio dessa espécie pequenininho, tá? É uma larva. E aqui embaixo é um náuplio, gente, do calanoide, para você ver a diferença de tamanho entre um calanoide, que pode chegar a 3 milímetros de extensão, de um ciclopóide, né? Então, a fase larval de um calanoide pode ficar parecido com o tamanho de um ciclopóide. No caso do copépoda, você já tem uma diversificação menor de alimentação, tá? Existe o high society, então o calanoide planctônico, ele só gosta de algas de alta qualidade, né? Então é aquela população, aquele grupo que só come caviar, entre aspas, né? Tá? Então eu digo que é a high society. Escolhe o bom alimento. Então, quando você tem calanoide na água, você já pode pensar que a água está um pouquinho melhor, tá? Não precisa ser água completamente limpa, mas o calanoide, ele não come detritos. O calanoide não come algas de baixa qualidade, tá? Então, o ambiente tem que estar bem nutritivo, o ambiente tem que estar legal, com as alguinhas bem legais, para que aquele calanoide se alimente. E, além disso, o calanoide, ele come e caga. Então, é muito fácil. Ele é transparente. Come como um racha site, tá? E ainda vai eliminando conforme vai comendo. Então, facilmente você consegue visualizar o que ele comeu. Não é legal isso? Então, na hora da gente ver o conteúdo estomacal, né? Tem estudos com relação a isso, você consegue visualizar muito bem o que o calanoide come. Diferente do cladócera. O cladócera come de tudo. Então, o trato digestivo do cladócera fica marrom, fica uma pastinha. Dificilmente você consegue saber o que ele comeu, tá? Então, tem isso também, né? No caso do copépoda, que aí tem o calanoide ciclopóide, né? Hábito alimentar herbívoros, grande maioria são filtradores, se alimentam de algas, detritívoros, tanto onívoros, carnívoros, poucos, mas existem, inclusive canibais. Isso é muito comum, gente. Você põe as fêmeas no tubo de ensaio ou numa placa de Petri, né, no recipiente assim, e você vai embora. Aí no dia seguinte você vai lá, os filhotes nasceram no meio da noite e a fêmea já papou tudo. Isso acontece com todos, tá? Copépoda, cladócera, rotífera, tá bom? Então, quem trabalha com isso tem que ficar muito atento. Uma vez a gente fez como fala assim, um rodízio, né? Assim, ficava 24 horas vendo, porque a gente fez um trabalho
para uma represa, né? E monitoramento de alimentação de peixe, e aí tinha os crustáceos que estavam sendo cultivados e a gente tinha que dar alimentação e tinha que fazer a reprodução deles para dar alimentação para o peixe, né? E aí a gente fez um rodízio, porque o que tinha de fêmea papando seus filhotes era difícil. Contribuição em termos de densidade de biomassa, já que eles são maiores que os cadóceros e maiores que os rotíferos, né? E também pode fazer migração na coluna d'água. Isso acontece, gente, com todos, tá? Aqui é uma questão de que eles não gostam de comer comida com detritos, né? Então, é só um esquema que foi colocado aqui, né? É a High Society do zooplâncton. Aqui é só para vocês visualizarem o que eu já falei anteriormente, que o plâncton é uma transmissão de energia e ciclagem de matéria. Então, você tem aqui os produtores, são as algas. Aí você tem o zooplâncton, que são os consumidores primários, podem ser consumidores secundários, mas em sua grande maioria são filtradores, então eles se alimentam de algas, e aí eles fazem a interface com os consumidores secundários e terciários, como peixes e outros crustáceos. Também, como todo grupo biológico aquático, eles são essenciais para a bioindicação, tá? Eles são muito fáceis de serem colocados como bioindicadores, tá? Isso, quase todos os grupos aquáticos têm isso. Eu comecei com as macrófitas, elas são bioindicadoras também fáceis de serem colocadas. E os zooplâncton são bioindicadores de qualidade da água, do estado trófico, né, e da integridade ecológica. Então, eles podem ser usados. Aqui é só uma questão de visualização, parece um cocôzinho, né? Então, um ambiente bem eutrofizado, ele tem um domínio de detritos e a cor fica realmente amarronzada. E aqui um esquema de uma diversidade de algas e de zooplâncton maior e água transparente. Aqui é só o uso das redes tróficas como controle do funcionamento e estrutura dos sistemas. Então, quando você tem peixe e quando você retira o peixe do sistema. Então, por exemplo, no sistema A, você tem alta densidade de peixes planctófagos. Então, eles se alimentam tanto de algas como também de zooplâncton. Nesse caso, você tem uma redução da densidade do zooplâncton de grande porte, já que grande parte desses peixes consomem esse zooplâncton de grande porte. Se tem uma redução da densidade do zooplâncton de grande porte, você tem um aumento da densidade do zooplâncton de pequeno porte, que, por sua vez, não consegue se alimentar tão bem quanto o de grande porte, e aí você tem um aumento da biomassa fitoplânctônica. E aí, nesse caso, há um feedback positivo para aumentar a eutrofização, já que essa biomassa de fitoplâncton, você reduz a transparência da água, tá? Aumenta a concentração de detritos orgânicos, porque essa biomassa de algas, muitas vezes, grande parte, morre, sedimenta, e aí você tem os detritos orgânicos, que são decompostos, então você tem uma diminuição do oxigênio no hipolimion, porque
essa biomassa ela vai morrer e vai se aprofundar. Então, na parte mais profunda do lago, que é o hipolímeno, é onde ocorre a decomposição dessa matéria, e aí você tem um déficit de oxigênio dissolvido. E com isso, o aumento da taxa da liberação do fosfato do sedimento para a água. Certo? E aí você tem um aumento do nível de eutrofização e a elevação do pH em conjunto. Então, gente, se você tem uma alta densidade de peixes que comem o zooplâncton, vocês têm que ter cuidado, porque vocês podem dar subsídios para aumentar a chance de ter um lago eutrofizado. Na situação B, você tem ausência ou baixa densidade de peixes planctófagos. E aí os zooplâncton de grande porte, eles dominam, eles são preponderantes, eles são predominantes, né? E aí você tem a redução da densidade de zooplâncton de pequeno porte, que o zooplâncton de grande porte come esse de pequeno porte. E com isso, o zoo de grande porte reduz a biomassa das algas. Com isso, você tem um aumento da transparência da água, uma redução da concentração de detritos orgânicos, e você tem um aumento do oxigênio dissolvido, e aí você tem uma redução da liberação do fosfato do sedimento para a água, e uma redução do pH, e com isso uma redução do nível de eutrofização. Então, muitas vezes você pode fazer biomanipulação de ambientes eutrofizados, principalmente se esses ambientes são de médio e pequeno porte. Ou então você pode fazer no trecho de um lago, por exemplo. Você pode trabalhar com o braço do Riacho Fundo, do Lago Paranoá, tá? Se aquele trecho está mais eutrofizado do que o restante do lago. Então, você pode fazer isso, tá? Então, no caso do Lago Paranoá, até 1998, o lago estava bastante eutrofizado. E havia florações de cianobactérias e zooplâncton de pequeno porte. Olha só. Então, aqui você tem esse zooplâncton de pequeno porte que não conseguia dominar o crescimento dessas algas, né? Como falei na transparência anterior, né? Também tinha domínio de cianobactérias, como a Cilindrospermopsis e florações de microcistas, né? E aí houve, após 98, uma saída grande de volume de água e um processo de restauração da qualidade de água. Alguns resultados disso. Então, após essa descarga, que a gente chama de flushing, ocorreu uma diminuição dos valores aqui, né, de fósforo dos anos posteriores, tá? E a mesma coisa vocês visualizam com relação ao nitrogênio total. As médias também ficaram inferiores após 98. Né? Aqui houve análise do valor, né, de grau de atrofia com a clorofila A, e aí dos anos de 90 a 2000, tá? E aí a média da clorofila A e o cálculo do índice do estado trófico, segundo o Vollenweider e segundo Salles e Martino.
Então, vocês reparem que até 97, ó, tá vendo aqui? Vocês têm, segundo Vollenweider, hipereutrófico, e segundo Salas e Martino, eutrófico. 98 ficou hiper e eutrófico, porque foi final de 98, tá? Final de 98 ocorreu o Flushing, 99 passou para mesotrófico para os dois índices e 2000 ficou eutrófico mesotrófico. Então deu uma melhorada, né, gente? Não foi um resultado, que legal. Mas as homeofótica e clorofilar com os nossos dados, isso foram nossos dados, tá? Então, antes do flushing, vocês veem que, ó, aqui o cinzinha, né? A homeofótica ficava um pouco mais de 2 metros de profundidade. Após o flushing, vocês veem que chegou até 10 metros em alguns momentos. 8, 9 metros em alguns momentos. Então, a transparência da água realmente aumentou. A clorofila A diminuiu bastante após 98, né? Ficando baixa até hoje, tá, gente? Com relação ao fitoplâncton, o processo de restauração da qualidade de água, nós tivemos a mudança na composição específica, com predomínio de diatomáceas e clorófitas, a redução da biomassa total, predomínio de nanofitoplâncton e microfitoplâncton, então diminuiu o tamanho das células e das algas também, redução na importância de cilindros, spermópsis e microxistes, ou seja, elas continuam no ambiente, mas elas estão bastante escassas, com um número bem menor do que antes. Então, você tem que, essa bioindicação do zooplâncton no Lago Paranoá foi bem efetiva, né? Porque você teve mudanças na cadeia trófica e mudanças no funcionamento do ecossistema. Antes do flushing, até final de 98, a gente tinha uma dominância de cianobactérias, como as cilindros spermópsis e a microxistes, né? E o zooplâncton de pequeno porte, como aqui verificamos ciclopóida, boa parte da fase larval de copépodas e alguns outros organismos menores de rotífera e cladócera. Depois que ocorreu o flushing, né, essa saída de volume de água por pouco tempo, mas muita água, você tem um predomínio de clorofícias, tá? Uma diversidade maior e com uma falta de dominância de uma única espécie, tá? E também grupos maiores de zooplâncton, como o calanoide, que é essencialmente filtrador e come só alimentos de alta qualidade, né? E as dáfnias, os dafnídeos, que são também maiores, que compõem os cladóceros. Com relação ao processo de restauração, nós temos aqui tanto biomassa como em densidade do zooplâncton, você tem uma diminuição bem grande, tá? Desses resultados, tanto em termos de biomassa e densidade total do zooplâncton, como também a parte de riqueza, diversidade e equitabilidade aumentaram com a restauração após o flushing. Então, isso realmente houve uma mudança na comunidade, né? Então, no caso do processo de restauração da qualidade da água do Lago Paranoá,
nós temos o seguinte, que houve um atraso na resposta da biota, porque em 93 é que houve a ampliação da ET Norte com a inclusão do tratamento terciário, mas só em 98, com o flush, é que a biota aquática respondeu à mudança de qualidade de água do lago. Então, houve o que a gente chama de resiliência da comunidade. E um dos fatores importantes a se colocar é o ponto crítico entre os valores de clorofila A e o fósforo, porque enquanto tivermos bastante fósforo dentro da coluna d'água, vai ser um fator que intensifica o aumento da biomassa das algas pela fotossíntese. E aí se você tem uma diminuição do fósforo, uma disponibilidade menor desse fósforo, você tem uma diminuição da clorofila A também, tá? Então, tem um ponto crítico entre valores da clorofila A e o fósforo, para ter uma resposta positiva da comunidade de fitoplâncton relativo à restauração ou melhoria de qualidade de água. Então, o papel da comunidade biológica é importante. E a ocorrência do flush foi fundamental para que a biota tivesse uma resposta positiva quanto à melhoria de qualidade de água do Lago Paranoá. Então, você tem mudança na cadeia alimentar, mudança na regulação dessa cadeia, modelo de resposta também é modificado e alteração no estado trófico, de hipertrófico, paleotrófico, de mesotrófico, oligotrófico e assim por diante. Então, gente, com relação a esta aula, era isso que eu gostaria de falar. E agora, questões de vocês. Agora, a palavra de vocês. Agradeço a atenção e vocês têm que saber muitas coisas para vocês responderem a tarefa, hein? Deixa eu ver aqui. Tá. O flush, bom, flush é o nome em inglês, né? Grande parte do flush ele é provocado. É uma necessidade, geralmente é feito em reservatórios, represas, em que você abre as comportas, tá? Porque vocês têm que pensar o seguinte: a água que passa pelas turbinas, tá? Ela é uma vazão de fluente. Vazão de fluente, gente, é toda vazão que passa pelo reservatório, tá? Pela barragem do reservatório. Porque o reservatório, no caso das represas, elas interceptam um rio, certo? E essa interceptação do rio, você tem, de um lado, você tem as turbinas, que é onde a água passa e produz a energia elétrica,
E na outra lateral tem os vertedouros. E você abre os vertedouros quando há uma necessidade. Geralmente é alguma emergência ou alguma necessidade, tá? Por que isso? Porque a cota do reservatório, quando é utilizado para a produção de energia, que grande parte dos nossos reservatórios brasileiros é também, né, ou só para a produção de energia hidrelétrica, ela tem que ter uma cota permanente, né? Não pode ficar subindo e descendo, tá? Por quê? Porque o que faz a produção de energia é a altura, ok? Então, no caso do Paranoá, se não me engano, tem 3 turbinas. A produção hidrelétrica do Lago Paranoá é somente para pouquíssimas pessoas, tá? Eu não sei quais são as partes do Distrito Federal que pega essa energia, porque grande parte do DF vem de Furnas, a energia vem de Minas Gerais, vem de Furnas, tá? Vem de longe, né? Então, houve a necessidade, naquele momento, né, final de 98, de abrir as comportas. Eu não sei exatamente qual foi a razão principal, tá? Mas, de alguma forma, eu acredito que houve um volume grande de água que vinha dos rios para a barragem, e por causa de chuvas e de tudo mais, e que houve a necessidade de abrir todas as comportas para sair essa água toda. Porque a água, se vem muita água na barragem, pode estourar a barragem. Já aconteceu, né? Sobradinho, na Bahia, se não me engano, veio muita água assim, bateu na barragem e estourou a barragem, porque a água pesa, tá? Então, eu efetivamente não sei exatamente qual foi a maior razão disso, mas eles tiveram que abrir as comportas todas no mesmo momento. Então, houve o que a gente chama de uma lavagem do Lago Paranoá. Houve um volume muito grande que foi para fora da barragem, foi para o rio, né? O Rio Paranoá, né? Que ele deságua, ele entra no Rio São Bartolomeu, né? Que corta o DF, né? Então, houve uma lavagem, gente. Quem tinha, porque tem, né? O pessoal de pequenos comerciantes de criação de galinha, de porco, de hortaliças, eles perderam tudo. Porque como se fosse uma água, digamos assim, eutrofizada, é um esgoto que foi para a jusante da barragem, tá? A parte, e durou, se não me engano, eu acho que uns 2 meses, tá? Essa abertura de comporta. Então, o lago desceu mais ou menos uns 2 metros, e que isso, em termos de volume, é grande, né, gente? Se você pensar numa área superficial em torno de 38 quilômetros quadrados, certo? Calcular isso em termos de área é um volume grande, tá? E com isso, o que aconteceu? Essa biomassa de algas, cilindros permófilos, microcícios, foram tudo para fora do lago, tá? O fósforo que estava lá no fundo, pelo revolvimento da água, né? Que aí você tem todo aquele revolvimento e tal, né? Também lavou
o fundo desses nutrientes. E aí o que aconteceu? Virou toda a parte de nutrientes, produção primária, produção secundária e outras coisas, mudaram. Houve uma mudança brusca de tudo, tá? Tanto que quando a gente tem o antes e o depois, né? A hora que aconteceu isso, me ligaram, porque foi final de novembro de 98. Professora, tá um caos aqui. Eu fui lá pessoalmente com o pessoal dos bombeiros que me ligaram, porque eu fazia essa coleta do Lago Paranoá com esse pessoal de busca e salvamento, sabe? Eles me ajudavam na parte de embarcação, né? E aí eles me ligaram. Eu fui lá, parecia um pântano de esgoto a céu aberto, tá? E aí eu falei, gente, vamos fazer coleta, né? Aí pegamos um pessoalzinho meio maluquinho igual eu, assim, né? Uns estudantes, e a gente fez coleta em janeiro, fevereiro de 2000. E depois fizemos também, não, 99, janeiro, fevereiro de 99 e depois 2000, Então aí a gente fez mais 2, 3 períodos depois. E aí a gente viu o que aconteceu antes e depois. E vocês estão vendo aqui o que é, né? Então é isso. Alguma questão, essa parte ideológica e hidráulica é complicadinho. Entenderam como que é? A CAESB ela foi multada, gente, porque não, minto, a SEB, que controla o volume do lago, tem que estar, a cota tem que estar em torno de 1.000, porque a gente coloca 1.000 metros, porque é altitude, né? Se aumentar para 1.100, por exemplo, sei lá qual é o limite, já é multado. Se diminuir, é multado. Então, o negócio é feio. Agora nós estamos em final de agosto, né? Percebam que em outubro, tá? Que é antes do começo das chuvas, eles vão, estou falando eles, que é o pessoal da SEB, tá? Eles vão abrir as comportas, porque todo ano eles abrem um pouco as comportas, diminuem um pouco assim, para o pessoal, primeiro, fazer a coleta de lixo seco na orla do lago inteiro, tá? Eles coletam toneladas de lixo seco, tá? E a segunda razão é que o lago, quando começa a chover, o lago já está no nível bom, assim, para não exceder tanto a cota máxima do lago. Então, para eles, é preferível eles fazerem isso antes das chuvas, tá? E diminuir um pouco o volume do lago, para quando começar a chover, eles não precisam mais mexer com isso. Então, eles fazem anualmente esse tipo de controle. Só que em 98 eles deixaram muito tempo, e aí houve toda uma... E até hoje a comunidade biológica do lago está do jeito do depois, de